Olá, sou o pastor Sidney Isaías. É um prazer tê-los aqui para mais uma reflexão diária. Queridos, hoje iremos meditar em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 47, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. O homem que derrotou a morte, verso 24, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro, queridos, não somente disse que a morte não prendeu Jesus, disse que não era possível que tal acontecesse. Tinha visto o Cristo ressurreto e falado com ele, mas parece que sua fé tem fundamentos mais firmes do que a visita e a conversação. Reconhecendo, sem sombra de dúvida, a divindade de Cristo, sabia que o surpreendente teria sido a não ressurreição de Jesus. Queridos, erguem-se estátuas de líderes de denominações locais em várias partes do mundo, mas o mestre de todos eles não precisa de uma estátua comemorativa, porque Jesus está vivo e está conosco. E é este um fato que distingue o Evangelho de qualquer outra religião. Aos que são unidos a Cristo mediante a fé, se aplica também a verdade de que não é possível que sejam retidos pela morte. O túmulo vazio de Cristo é um sinal e garantia de que os túmulos dos seus seguidores um dia ficarão vazios para sempre e seus corpos glorificados. Verso de número 16. Mas isso é aquilo. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Há muitos séculos, o profeta previu e profetizou o dia em que o fogo da inspiração inflamaria o coração dos mais simples e em que o dom do Espírito seria o privilégio de todos. Pedro, com uma mão apontando para os adoradores reunidos no cenáculo e a outra para o texto sagrado, declarou: o que ocorre é o que foi dito. A profecia se tornar histórica. Quando oramos e recebemos a resposta, nós apontamos um dedo para a oração e o outro dedo para a resposta e dizemos: isto é aquilo. O mesmo princípio se aplica à conduta. Muitas vezes, há o caso de um médico apontando para os sinais de doença no corpo de um viciado e indicando a vida de excesso do seu paciente, declara solenemente: isto é aquilo. Depois de uma guerra, olhando para as perdas de vidas e de bens e considerando também o egoísmo e o ódio que a precederam, falamos com grande tristeza: isto é aquilo. O aquilo do pecado, mais cedo ou mais tarde, é seguido pelo isto das consequências. No dia do juízo, muitos ficarão surpreendidos ao ouvir dizer que ministraram ao Senhor em pessoa, e ele indicando os atos de bondade feitos aos mais humildes, como que dirá: isto é aquilo. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Queridos, a pregação de Pedro era, primeiro, aplicada a pessoas. Pregou a pessoas específicas e condenou os pecados das próprias pessoas que estavam na sua frente. A sua pregação era pessoal. Não é que todos vão gostar deste estilo. Certa vez, poderoso político saiu furioso de um culto dizendo que sempre tinha dado apoio aos clérigos, mas que o sermão fora intolerável daquela vez. Disse que o pregador chegou ao ponto de insistir em que a religião deve ser aplicada à vida particular da pessoa. O segundo ponto, queridos, a pregação de Pedro era penetrante. Deve-se ferir o alvo como ponto agudo. Certo marinheiro foi ouvir um sermão e voltou dizendo que era como um navio saindo para a pesca de baleias. Tudo em perfeita ordem de funcionamento, com âncoras, velas, suprimentos e boas condições, mas sem arpões a bordo. A pregação de Pedro tinha arpão para fisgar as consciências. Wesley
considerava uma perda de tempo pregar as consolações do Evangelho antes de fazer os ouvintes sentirem os terrores da lei e do juízo. O terceiro ponto na pregação de Pedro, que era poderosa. Pedro pregou com poder porque o Espírito Santo estava ungindo as suas palavras. O Espírito opera com as palavras, assim como o martelo trabalha com os pregos. Faz com que penetre profundamente no lugar desejado. Procurar comover pessoas sem este poder é como operar uma máquina elétrica quando não há energia. O quarto ponto era que a sua pregação era prática. Quando os judeus, com convicção no coração, perguntaram: "O que faremos?", Pedro já estava pronto com a sua resposta. Depois de levar os pecadores à convicção quanto ao seu pecado, o obreiro cristão deve saber levá-los da convicção para a graça. Como hábil guia, deve saber mostrar-lhes o caminho ensolarado do perdão e paz da parte de Deus. Compungiu-se-lhes o coração. A palavra ferira os ouvintes de Pedro, e agora ele passa a aplicar um pouco mais da palavra para sarar as feridas. Um pouco de religião é coisa que perturba, mas religião, porém, remove a inquietação. A palavra de Deus é martelo para quebrar a rocha, é também bálsamo para aliviar o coração quebrado. Seu primeiro efeito é convencer o pecador de que está perdido. O segundo é fazer o perdido regozijar-se no Salvador. Verso de número 36, o nome sobre todos os nomes. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amados, esta declaração contém os grandes nomes do Mestre Jesus, Senhor e Cristo. Primeiro nome, Jesus. Era o nome humano do Senhor, que nos faz lembrar de que Ele veio a ser nosso irmão a fim de nos ajudar. Quando lemos sobre os sofrimentos de Jesus, devemos lembrar que nada foi feito fria, oficial e insensivelmente, mas que houve reais agonias que Jesus teve que enfrentar. Assumiu a nossa natureza a fim de nos ajudar. O amor humano sem Cristo nada pode fazer para nos ajudar. O segundo nome, Cristo, descreve o ofício do Mestre como nosso Redentor e Messias. No Antigo Testamento, o Cristo, ou Messias, é o que sofre para redimir o seu povo, trazendo-o ao reino de Deus. Há pessoas que admiram a Jesus como homem, mas ninguém pode ser cristão se não confessar que Jesus é o Cristo. Podem crer que Jesus morreu como um mártir, mas é só a morte de Jesus como Cristo que dá valor expiador a esta morte. Alguém pode crer que Jesus foi ao céu como galardão pelas suas próprias virtudes, mas é só como o Cristo de Deus que ele pode levar-nos consigo. O terceiro nome, Senhor, descreve sua soberania real e está entronizado à mão direita de Deus, regendo sobre tudo. Mediante a sua morte, obteve o direito de ser Senhor dos homens, porque é o nosso Salvador, também nosso Senhor. Se o aceitarmos como nosso Salvador, devemos obedecê-lo como nosso Senhor. Na primeira proclamação da lei, 3.000 pessoas foram destruídas. Êxodo capítulo 32, versículo 28. Enquanto na primeira proclamação do Evangelho, 3.000 foram salvas, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Note-se que não foram acrescentados a fim de serem salvas, mas porque já eram salvas. Acrescentar pessoas à igreja na esperança de que depois chegassem a ser salvas não é um método do Novo Testamento. Foi o Senhor quem acrescentou estas 3.000 pessoas, versículo 47. As que foram acrescentadas por qualquer outro método deve ser deduzido da contagem.
Somente uma igreja pura pode ser poderosa e permanente. Que a boa mão do Senhor continue nos guiando em tudo e nos protegendo até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.